João capítulo 1. Nós estamos indo na sequência de estudos, né? Nós falamos sobre a pessoa de Deus, atributos de Deus, comunicáveis e incomunicáveis. Falamos sobre o homem, falamos sobre a doutrina da salvação e hoje vamos falar sobre o batismo cristão, né? Então, relembrar e alguns outros também aprender sobre essa bênção, esse sacramento que Deus nos deu, né? João capítulo 1, verso 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes levitas que lhe perguntaram: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que podemos dar resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus e perguntaram-lhe: então, por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Vamos orar mais uma vez? Senhor querido, Deus amado, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por esse sinal da aliança que nós recebemos um dia, o batismo, ó Pai. Aliança do Senhor com o seu povo. Que o Senhor abençoe, ó Pai, a tua igreja, nos fortalecendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Ó Deus, abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã e toda a tua igreja em toda a face da terra. Abre o nosso entendimento e coração para recebermos e entendermos a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Pergunta para nós: o batismo salva? O que vocês me dizem? Sim ou não? O batismo com a água não salva e também não lava pecados, né? É uma ordenança, é um sacramento que o Senhor nos ordenou. O sacramento fala de uma graça que é invisível, mas manifestada de maneira visível através dos elementos, seja da água, seja do pão e do suco de uva, né? Ou do vinho. Então, o sacramento é uma ordenança sagrada, instituída por Jesus Cristo para simbolizar, selar e aplicar ao crente os benefícios da salvação. Jesus instituiu 2 sacramentos. Quais são? A Santa Ceia e o batismo. O batismo e a Santa Ceia, 2 sacramentos, né? Agora, nós acabamos de falar que batismo não salva, mas tem um batismo que salva. Que batismo é esse que salva? Batismo do Espírito Santo. Vamos abrir lá em Mateus, capítulo de número 3. Volta a sua Bíblia aí um pouco. Mateus, capítulo 3, versículo 11. Mateus, capítulo 3, versículo 11. Todo mundo achou? Diz as Escrituras:
João dizendo, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, que é Jesus, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno nem de levar as sandálias dele. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Está falando de purificação, né? O fogo. E batizar com o Espírito Santo, quando que isso acontece? Quando é que nós recebemos o batismo com o Espírito Santo? Na conversão. Não confundir com o movimento pentecostal que diz quando você recebe o batismo do Espírito Santo, falar em línguas, né? Quando você fala em línguas. O texto não está dizendo isso, mas quando Jesus nos batiza, é o próprio Jesus quem está batizando, né? Nós, então, todas as vezes que alguém é convertido pelo Espírito Santo, o Senhor está nos batizando com o Espírito Santo, convertendo o meu e o seu coração. E aí, esse batismo significa que agora você é morada, templo, santuário do Espírito Santo. Ou seja, você foi batizado, agora você recebeu, a partir do momento da conversão, você recebeu o Espírito Santo na sua vida. Antes você não tinha o Espírito Santo, antes da conversão você não tinha o Espírito Santo, mas a partir do batismo de Jesus, te dando o Espírito Santo, você passa a ter o Espírito Santo na sua vida como habitação, morada, você passa a ser casa do Espírito Santo de Deus, seu coração. Amém? É maravilhoso, não é? Que glória, que bênção. Então, esse batismo sim salva. E quando nós recebemos o batismo de Jesus com o Espírito Santo, agora, consequentemente, o cristão ele vai receber o batismo da água, confirmando que ele foi batizado por Cristo, já tem o Espírito Santo na sua vida, né? Então, as duas coisas precisam dar juntas, né? Se você foi convertido, então a consequência disso é que você vai ser batizado e fazer sua profissão de fé, né? Quem não é um convertido, não tem sentido ele batizar e fazer profissão de fé, porque não tem o Espírito Santo ainda. Mas se uma vez que você tem o Espírito Santo, né, Jesus diz lá em Mateus 28, para os seus discípulos, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os como? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, todos vocês que estão aqui hoje, aqueles que estão também nos vendo pela internet, né, que são convertidos, tem quem morando no seu coração? O Espírito Santo de Deus. A terceira pessoa da Trindade está morando dentro de você. Deus é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso, isso é glorioso. Pensa, eu, um ser finito, sou morada de um ser infinito, que é o Espírito Santo. E aí, ele é o consolador e é o santificador da minha vida, porque uma vez que ele habita em mim, para que o Espírito Santo veio habitar em mim? Ele veio para nos selar e ser o penhor da nossa salvação, selo e penhor. E enquanto nós não partirmos dessa vida, o que o Espírito Santo está fazendo em você e em mim? Um de cada vez. Santificação. Ele está santificando a mim e você está nos santificando, né? E aí, essa santificação é o quê? Te fazer parecido com Jesus. O Espírito Santo tem esse propósito, Deus tem esse propósito
Ele nos deu o Espírito Santo para te santificar, nos santificar. E santificar é isso. Fazer com que cada dia mais você seja parecido com Jesus Cristo. Como ser parecido com Jesus? Em que sentido? Na maneira de pensar, de sentir e de agir. Então, o propósito de Deus, o plano de Deus, o maior plano de Deus para mim e para você, para cada um de nós, é fazer você parecido com Jesus. Da maneira que você pensa, na maneira que você sente, na maneira que você age, fazer de acordo com como Jesus faria, né? Ter a mente de Cristo. Como que eu posso ter a mente de Cristo, o sentimento de Cristo e a ação de Cristo? Como? Como que eu vou aprender a ser como Jesus? Lendo o quê? A palavra de Deus, né? Não é lá que está falando da história de Jesus, quem Jesus Cristo é, como ele pensa, como ele sente, como ele age, especialmente os evangelhos, toda a Bíblia, é claro, mas especialmente os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João e o Novo Testamento, nós vamos aprender como que Deus pensa. Como que Deus pensa? Como que Deus sente? Qual que é o sentimento de Deus? Como que Deus age? Para a gente aprender a fazer da mesma maneira. Nos nossos relacionamentos, dentro de casa, né? Nos nossos relacionamentos na rua, no trabalho, na escola, para que as pessoas, ao olhar para nós, vejam quem? Jesus na nossa vida, né? Isso significa ser cristão. Você é um pequeno Cristo. Então, quando você vai lendo os evangelhos e vai vendo como que Jesus vivia, né? Como que era a vida de oração de Jesus? Como que era o relacionamento de Jesus com os pais? Como que era o relacionamento de Jesus com os discípulos, com as autoridades, com os mais velhos, com as crianças, com os religiosos, com as prostitutas, com os publicanos ou outras, todo tipo de pessoa, como que era o relacionamento de Jesus, como que Jesus agia diante de cada circunstância. Nós aprendemos a fazer da mesma maneira. Agora, eu vou pela minha capacidade de ser parecido com Jesus, é pela minha força? Não. É pelo o Espírito Santo que habita em nós, que habita em mim, me fazendo cada dia mais parecido com Cristo. Então, os meninos aqui, né, estão lá no futebol. Como que eu vou ser parecido com Jesus lá no futebol? Como que eu vou ser parecido com Jesus lá na escola? Como que eu vou ser parecido com Jesus lá no banco? Né? Lá na minha vizinhança lá? Como eu vou ser parecido com Jesus lá na fazenda lá? Né? Cada um no seu lugar, na sua família, as pessoas olharem e ver esse é um seguidor de Jesus, esse parece com Jesus. Então, assim, nós somos batizados por Jesus com o Espírito Santo para que nós sejamos parecidos com Ele, né? Que bênção, que glória. Não tem glória, queridos. Preste atenção nisso, não tem glória maior do que essa. Ser parecido com Cristo. Isso é uma bênção muito grande. Às vezes, principalmente hoje, na época das redes sociais, né? As pessoas querem ser parecidas com seus ídolos, né? Ser parecido com o Neymar, ser parecido com algum cantor famoso, algum jogador de futebol, né? Algum outro aí que as pessoas admiram, né? Mas nenhum desses, por melhores que sejam, se compara a Jesus. Jesus, de fato, é maravilhoso. Não é à toa que Isaías, abre a sua Bíblia lá, Isaías capítulo 9, versículo 6. Vamos ver o que
Qual é o nome de Jesus, como ele é descrito aí em Isaías 9:6? Então, aí em Isaías, antes de Jesus nascer, muitos anos antes, né, já está profetizando a respeito de Cristo. E ele é como? Ele é maravilhoso, conselheiro. Está precisando de conselho? Jesus é o maravilhoso conselheiro. Ele é Deus forte. Está precisando de força, de proteção na sua vida? Ele é Deus forte, Ele é o Todo-Poderoso. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Está precisando de um propósito eterno? Jesus é o Pai da eternidade. Ele nos dá a vida eterna. Está precisando de paz? Ele é o príncipe da paz. É através dele que nós nos reconciliamos com o Pai Celestial. E eu vejo, irmãos, de vez em quando a gente vê algumas reportagens de algumas pessoas famosas que têm muito dinheiro. Mas assim, uma vida tão, que eu fico pensando, meu Deus, tão triste, né? Porque quem não tem Jesus Cristo não tem realmente sentido de viver, de existir. E vive naquela vida vazia. Não tem sentido. Porque por mais que alcança fama e dinheiro e muitas coisas, o vazio da alma continua lá. Só Jesus pode preencher. E eu e você que não temos fama e nem tanto dinheiro, mas temos a maior riqueza que um ser humano pode ter, que é Jesus Cristo no nosso coração. A felicidade de estar em conhecer a Jesus. E nós conhecemos. Amém? E cada vez mais, quando você conhece a respeito de Cristo, mais você vai se sentir realizado. Quer se sentir de fato realizado, satisfeito? Conheça mais e mais a Jesus. Então, o batismo no Antigo Testamento, ali o sinal era a circuncisão, né? Era a circuncisão, parecido com a operação de fimose, né, que os meninos ou o sexo masculino fazia no povo de Israel para ser um sinal do pacto, da aliança de Deus com o seu povo. Deus falou para Abraão fazer assim, começou com Abraão, esse sinal da aliança de Deus com o seu povo. E aí, quando Jesus Cristo vem, né, agora esse sinal passa a ser o batismo, né? Quando Pedro prega e quase 3.000 se convertem, né? Ele diz para aquela turma lá em Atos 2, 34, 38, fala assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. O sinal da aliança agora não é mais a circuncisão, mas o batismo. Deus tem uma aliança comigo e com você. E essa aliança é eterna, não tem fim. E o batismo significa e sela a nossa união com Cristo. Você e eu estamos unidos a Jesus. Tanto que, quando nós estamos unidos com Cristo, agora, fazendo nós parte da igreja de Jesus, ele é a cabeça e a igreja é o corpo. Pensa aqui comigo. A nossa união com Jesus é tão forte que, se mesmo que juntasse todos os demônios do inferno para tentar lançar você no inferno, seria impossível. Por quê? Porque agora você está unido com Cristo. Seria a mesma coisa de tentar lançar Jesus no inferno. Tem como? Porque você faz parte do corpo de Cristo. Essa união que nós temos com Cristo, ela é tão firme, tão inabalável, que
lá em Romanos 8, né, vai dizer: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem? Tem alguma coisa que pode separar de Deus? Não. Por isso que nós temos paz e segurança que só o Senhor pode nos dar. Também o batismo significa e sela a nossa participação nas bênçãos do pacto da graça. Então, quando você recebe batismo, essa união, esse selo, esse sinal, sela a nossa união com Cristo. Também a nossa participação nas bênçãos do pacto da graça de Deus. Antes da fundação do mundo, o Filho e o Pai, né, estabeleceram um pacto de redenção. O Filho se colocou no lugar do pecador e incumbiu-se de fazer a expiação do pecado, suportando o castigo necessário e de satisfazer as exigências da lei em lugar de todo o seu povo. Baseado nesse pacto, Deus estabeleceu com o homem o pacto da graça de Deus, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus, né? Lá, no texto de Gálatas 4, abra sua Bíblia lá, em Gálatas 4, versículo 7. A promessa principal do pacto da graça é que Deus será nosso Deus e também da nossa descendência. Esta promessa inclui bênçãos temporais e bênçãos eternas. Através dela, Deus garante nos conduzir nesta vida e nos receber no céu após a morte. Gálatas 4, 7, achou? Amém. Olha que situação que a gente estava e agora como nós estamos. A partir da conversão, né, da obra de Deus pelo Espírito Santo. Antes você era escravo do pecado, não era filho de Deus, mas agora somos filhos e herdeiros de Deus. Tem algo que possa, nessa terra, ser mais precioso do que ser herdeiro de Deus? É assim que nós somos, né? Essas bênçãos espirituais, temporais e eternas que nós recebemos. Também o batismo significa e sela a promessa de pertencermos ao Senhor. Abre lá em 1 Pedro 2,9. Você e eu somos propriedade de Deus. Somos propriedade de Deus. 1 Pedro 2,9. Você é propriedade de quem? Sendo uma propriedade de Deus, filho de Deus, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, será que nós estamos seguros ou não? Quem pode mexer naquilo que é de Deus? Ninguém. Por mais que todos os demônios quisessem te destruir, é impossível, né? Estamos seguros e guardados, porque somos propriedade de Deus. O batismo é o selo da propriedade divina. E o batismo é um meio de graça. Um meio de graça. O que é um meio de graça? É um canal onde eu recebo graça de Deus. É como se tivesse algo aberto, né? Do céu à terra, um canal, aonde eu recebo graça. Através do batismo eu estou recebendo graça de Deus sobre a minha vida. O mesmo acontece com a Santa Ceia, que é um sacramento também. Eu recebo graça ao participar da Santa Ceia. Eu recebo graça ao participar do batismo. E o batismo é um meio que Deus usa para transmitir bênçãos.
Na confissão de fé, nos lembra que a eficácia do batismo não se limita a apenas o momento que ele é administrado, quando você recebe a água na sua cabeça, mas durante toda a nossa vida, né? Toda a nossa vida. Especialmente no tempo da tentação e quando também vemos outros sendo batizados e relembramos o juramento, a promessa que nós fazemos a Deus no batismo, na nossa profissão de fé. Então, você está recebendo graça de Deus sobre a sua vida. Muito bem, amém? Está sendo e continua sendo abençoado pelo batismo, pela profissão de fé, né? Agora, na igreja presbiteriana nós batizamos como? Mergulhando ou levando a água na cabeça? Aspersão e imersão, né? Nós batizamos por aspersão ou por imersão? Imersão é mergulhar. Aspersão é trazer a água, né? Certamente você talvez já viu os dois tipos de batismo e possa ter vontade de ter sido batizado também por imersão, né? Mergulhar na água, né? Nós batizamos por aspersão tanto por ser bíblico e por ser também bem prático, de maneira que alcança todas as pessoas, mesmo que estejam doentes ou idosos ou numa cadeira de roda, podem receber o batismo por aspersão, diferente de por imersão, nem sempre dá para fazer, né, com a pessoa que está nessas condições. E ele é bíblico, né? Tem vários textos da palavra de Deus que nos mostram que o batismo por aspersão é bíblico. Nós aceitamos o batismo por imersão de outras igrejas, porque entendemos pela palavra de Deus que não é a quantidade de água, até porque a água não lava pecado de ninguém, né? A água é um símbolo, né? Então, não é a quantidade de água. E aí, nós vemos vários exemplos, né? Por exemplo, do batismo por aspersão, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, sobre o batismo por aspersão. Como a Bíblia não diz explicitamente a forma como batizar, se por aspersão, se por imersão, praticamos por aspersão, pois é mais prática, pode ser praticada em qualquer lugar, em qualquer circunstância, com qualquer pessoa, mesmo que o batizando seja enfermo, ou muito idoso, ou paralítico, a aspersão não discrimina ninguém, né? A pessoa que recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador, salva, quer tenha sido batizada ou não, ela é salva, né? Quem salva é Jesus e não o batismo, mas quem recebe Jesus deve também receber o batismo. Jesus e os apóstolos falaram do batismo como uma obrigação e não como uma opção. A confissão de fé afirma que é grande pecado desprezar ou negligenciar esta ordenança. A experiência tem mostrado que assim como o sedento anseia pela água, o verdadeiro convertido anseia pelo batismo. Amém? Graças a Deus, porque nós recebemos esse sinal, esse selo da graça, da aliança de Deus, né, com o seu povo. E somos abençoados. Depois nós vamos falar também do batismo infantil, que alguns receberam na infância e que são bênção também, porque faz parte da aliança de Deus com o seu povo, né? Por isso batizamos os nossos filhos
os filhos dos crentes. E também tem ali, os pais fazem um juramento diante de Deus, né? Diante da igreja. Né? Muitos pais precisam relembrar aquele juramento que um dia fizeram diante da igreja quando os seus filhos foram batizados, né? Nós temos uma responsabilidade, né? Para que eles possam crescer e assim, na igreja, fazerem também um dia a sua pública profissão de fé, confirmando o seu batismo. Amém? Vamos orar? Deus querido, Deus maravilhoso, obrigado por esse sinal que recebemos, ó Deus, do batismo, da aliança do Senhor com cada um de nós, com o seu povo, com a sua igreja. Obrigado também o batismo com o Espírito Santo, o Senhor convertendo o nosso coração. Obrigado, Pai, que nós sejamos parecidos com Jesus, na maneira de pensar, de sentir, de agir, que o Senhor venha nos santificar, que sejamos, meu Deus, pessoas que amam a Tua Palavra. Desperta cada dia mais nosso amor pela Tua Palavra, pela oração, por buscarmos ao Senhor, ó Pai, de todo o coração. Abençoa, Pai, os nossos filhos, abençoa, Deus, os filhos dos nossos irmãos, derramando a Tua graça, Pai, e abençoando o Teu povo, a Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém.